Bom dia, façamos mais um excepcional dia. Estamos aqui ao vivo todos os dias até o dia 31 de abril para refletirmos e lermos todos os dias o capítulo de Provérbios. Hoje, Provérbios é um livro muito fantástico, tem muitas palavras de sabedoria, né, que a gente vai levar para a nossa vida. Então, a ideia aqui é diariamente a gente ler e extrair palavras, gatilhos mentais, né? Por isso que eu coloquei o nome de GDS, que é Gatilhos da Sabedoria. E a gente vivenciar isso no nosso dia. Então, apenas alguns minutos aqui de leitura e a gente vai pegar algumas palavras e levar para o nosso dia, para isso edificar o nosso dia. Hoje é o 11º dia. Para quem não assistiu os outros, está gravado aqui no Instagram, tá bom? Compartilhe quem está vendo essa live, porque faz sentido para você. E nada melhor que começar o nosso dia lendo a palavra, né? Uma palavra de sabedoria. Esse livro de Provérbios, que grande parte dele foi o rei Salomão, que deixou escrito várias palavras muito gratificante, eu digo assim que ela é essencial para a nossa vida, né? Então, quem não teve ainda a oportunidade de ler, eu convido que pegue uma Bíblia, quem não tem a Bíblia ainda, compre uma Bíblia e faça essa leitura dessa palavra. Eu tenho certeza, já é a quarta vez que eu estou lendo esse livro e todas as vezes que eu leio, eu sempre extraio coisas diferentes, né? Porque a gente está vivenciando algo diferente em nossa vida e quando a gente lê hoje, e se a gente ler a mesma coisa semana que vem, a gente vai conseguir absorver algo diferente. Então essa é a ideia da gente estar aqui todos os dias. Então vamos lá, hoje é o capítulo 11. A balança fraudulenta... Deixa eu ver se o áudio está ok aqui. Tá ok. A balança fraudulenta é abominada pelo Senhor, mas o peso justo lhe é agradável. Vindo o orgulho, virá também a ignomínia, mas a sabedoria mora com os humildes. A integridade dos justos serve-lhes de guia, mas a perversidade dos pérfidos arrasta-os à ruína. No dia, convido você também a pegar a sua Bíblia e anotar também. Depois que a gente acabar a leitura, leia novamente e anote palavras que fazem sentido para você e vivem ela no seu dia, tá bom? No dia da cólera, a riqueza não terá proveito, mas a justiça salva da morte. A justiça do homem íntegro aplana-lhe o caminho, mas o ímpio se abisma em sua própria impiedade. As justiças do reto o salva, mas em sua própria cobiça os pérfidos se prendem. Morto o ímpio, desaparece sua esperança, a esperança dos iníquos perecerá. O justo livra-se da angústia, em seu lugar cai o malvado. Com os lábios, o hipócrita arruína o seu próximo, mas os justos serão salvos pela ciência. Com a felicidade dos justos exulta a cidade. Com a perdição dos ímpios solta brados de alegria. Uma cidade prospera pela bênção dos justos, mas é destruída pelas palavras dos maus. Quem despreza seu próximo demonstra falta de senso. O homem sábio guarda silêncio. Olha essa palavra, quanto ela é forte, né? Quantas vezes a gente tem algo para falar de alguma atitude, de alguma pessoa, de alguma situação, mas a gente, né, tem que... É necessário a gente guardar o silêncio, né? E a palavra aqui já fala, né? O homem sábio guarda silêncio. Diante de tantas palavras aqui que a gente pode ficar vários tempos falando sobre, né? Eu li aqui antes esse capítulo e selecionei 2 frases aqui que eu vou viver ela no meu dia. E assim eu convido você também a fazer da mesma forma, né? Leiam, depois que a gente lê aqui juntos, leiam novamente e grifem, e rabisquem e vivem essa palavra no dia. Tá? Então aqui, o homem sábio guarda silêncio. O perverso trai os segredos, enquanto um coração leal os mantém oculto. Por falta de direção cai um povo. Olha só isso aqui. Olha só essa aqui. Eu
Eu coloquei aqui para a gente vivenciar. Por falta de direção cai um povo. Olha isso aqui. Onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Olha essa situação aqui. Todos nós temos que ter conselheiros. Tá? Temos que buscar conselheiros. O que são aqueles conselheiros? São aquelas pessoas que você confia. São aquelas pessoas que você pode trocar ideia. Sabe quando você tem uma ideia de algum negócio, alguma ideia de algo que você vai fazer para você, pessoal também, e você buscar opiniões, conselhos de pessoas, sobretudo aquelas pessoas que já viveram, né? Aquelas pessoas maduras, que são aquelas pessoas de mais idade. Escutem, troquem ideia. É a mesma coisa hoje quando a gente hoje está com 30, 40 anos, por exemplo, aquelas pessoas que estão com 20, hoje muitas vezes a gente fala assim, nossa, se eu tivesse a cabeça minha hoje, com a idade de 20 anos, eu ia fazer diferente isso. Então, as pessoas lá que têm a idade maior que a nossa também pensam da mesma forma. Se eu tivesse a cabeça se eu tivesse com a cabeça hoje, com a idade de 30, por exemplo, né, eu ia fazer diferente. Então, você que tem essa idade, menor idade, procure conselheiros de idades superiores, que tenham uma maturidade maior, né? Saibam escolher conselheiros também, tá? Vai ter pessoas que às vezes vai te dar bons conselhos de um lado, mas o outro lado talvez não vai ser tão bom. Então você tenha discernimento, tenha sabedoria também de escolher essas pessoas, tá? Não adianta às vezes você querer pegar uma pessoa para receber uma pessoa conselheira de um casamento, de uma pessoa que já teve passou por vários casamentos e situações difíceis. Então assim, talvez o problema pode ser que esteja na outra pessoa, pode ser, mas assim, talvez ele não vai te passar algo tão grandioso igual outra pessoa, mas já para uma área de negócios, talvez ele seja um bom conselheiro, né? Para uma área de exercício físico, seria um bom conselheiro. Então, o que a palavra quer aqui, onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Ou seja, você deixará de fazer algo errado, né? Aqui a gente levando para o lado espiritual também, tenha conselheiros espirituais, troque ideia com pessoas que você sente aquela verdadeira unção do espírito mesmo. Acompanhe, hoje a internet tem bastante pessoas dessa forma. Então, esse aqui é muito forte. Continuando, quem fica por fiador de um estranho cairá na desventura. O que evita os laços viverá tranquilo. Uma mulher graciosa obtém honras, mas os laboriosos alcançam fortuna. O homem liberal faz bem a si próprio, mas o cruel prejudica a sua própria carne. O ímpio obtém um lucro falaz, mas o que semeia a justiça receberá uma recompensa certa. Quem pratica a justiça o faz para a vida, mas quem segue o mal corre para a morte. Os homens de coração perverso são odiosos ao Senhor. Os de conduta íntegra são objeto de seus favores. Na verdade, o iníquo não ficará impune, mas a posteridade dos justos será salva. Um anel de ouro no focinho de um porco, tal é a mulher formosa e insensata. O desejo dos justos é unicamente o bem, o que espera os ímpios é a cólera. Olha agora essa próxima aqui, que essa aqui eu coloquei também em evidência. Não que as outras não sejam, assim, a gente poderia pegar uma frase aqui, um versículo, e ficar tempos falando sobre, né, meditando. Só que igual eu falei, é algo aquilo que você leu e mexeu com você. Você vai lá, negrita, rabisca e vive no seu dia, vive na sua semana, fala com um colega de trabalho, fala para outra pessoa, leva isso com você. É isso que é importante da leitura, tá? De um livro como esse que é a Bíblia Sagrada, tá? Às vezes a gente procura tantos livros para ler ou escutar ou filmes para assistir, mas não tira esse tempo aqui onde a gente vai pegar palavras de sabedoria, igual por exemplo está escrito aqui em Provérbios, tá? Então olha essa parte aqui. Há quem dá com liberalidade e obtém mais. Outros poupam demais e vivem na indigência.
A alma generosa será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. Aqui a gente fala muito sobre questão, pode ser em dinheiro também, tá? Ou pode ser, quando a gente fala em dar com liberalidade, a gente pode dar o nosso tempo, a gente pode dar a nossa atenção para a pessoa. Quando a gente fala assim, aqui às vezes cita mais em relação financeira, né? Quantas pessoas têm condições, a gente vê no dia a dia, né? A gente fala assim, quantas pessoas que têm, falando financeiro, ricamente financeiramente, possui dinheiro, mas não ajuda, não tem uma caridade, não faz nada. E por mais que aquela pessoa seja tão rica financeiramente, mas a mente daquela pessoa é escassa. Ou seja, parece, quando você vê aquela pessoa falar, dá até dó. Você vê que a pessoa fala, quase que você tira às vezes um dinheiro e entrega para ela, só que ela tá nadando no dinheiro, né? E por muitas vezes essa pessoa às vezes vai ficar travada na vida, travada no sentido assim, ela poderia muito mais do que aquilo, né? Ela poderia aqui, ó, outros por poder mais e vivem na indigência, ou seja, o que largamente dá, largamente receberá. O que eu falo é o seguinte: quando você está no seu propósito, quando você dá com liberalidade, ou seja, você faz aquilo que está no seu propósito, vai vir muito mais você receberá, largamente receberá. Então, isso aqui também vai muito para refletir na data de hoje, né? Outros poupam demais e vivem na indigência, ou seja, às vezes não faz o que precisa ser feito, né? Então, é isso que a gente tem que pensar bem em relação ao financeiro, em relação ao que a gente está fazendo aqui na Terra, tá bom? Aqui, quando a gente fala há quem dá com liberalidade, às vezes a gente pensa só em dinheiro, mas não é só dinheiro, tá? Não é só dinheiro, é o tempo, é a sua atenção, é o seu dia a dia, o que você está fazendo com o seu tempo. É uma reflexão para o dia de hoje. O povo amaldiçoa o que esconde o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça do que os vende. Quem investiga o bem busca o favor, o que busca o mal será por ele oprimido. Quem confia em sua riqueza cairá. Olha isso aqui. Quem confia em sua riqueza cairá. Quantas pessoas, né, confiam na sua riqueza financeira, né? Às vezes assim a pessoa não cuida da sua saúde, por exemplo, e fala assim, não, qualquer coisa eu vou no melhor hospital que tem no Brasil e vou tratar. Só que não, a pessoa esquece da sua prevenção, porque tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Tem muitas coisas que você pode entregar todo o seu dinheiro, a sua saúde não vai voltar. Somente quem passa por essa situação, ou tem na família, ou está passando nesse momento, sabe disso. Então, para nós refletirmos na data de hoje, qual riqueza que a gente está confiando? É a riqueza financeira? Ou é outro tipo de riqueza? Ah, Diego, então quer dizer que eu não posso confiar no meu dinheiro? Não é sobre somente o dinheiro. Diego, dinheiro é importante? Com certeza é muito importante o dinheiro. Tá? Com certeza é muito importante. É só perguntar para aquelas pessoas que precisam de uma cirurgia urgente e está na fila do SUS aguardando. Talvez se a pessoa tivesse aquele dinheiro ali, tivesse umas condições de arcar particular, ela já tinha deixado o seu estado menos agravado e lá feito uma cirurgia e resolvido o problema. Mas aí está aguardando o SUS. Porém, em contrapartida, tem muitos que acham que pode levar a vida de qualquer forma, que com o dinheiro ela vai salvar a vida dela. E a gente sabe muito bem que quem vai salvar a nossa vida não é o dinheiro. Então, quem confia em sua riqueza cairá. Vamos levar para o nosso dia também essa palavra, tá? Quem confia em sua riqueza cairá, enquanto os justos reverdecerão como folhagem.
O que perturba sua casa herda o vento, e o honesto será escravo do sábio. O fruto do justo é uma árvore de vida. O que conquista as almas é sábio. Seu justo recebe na terra sua recompensa, quanto mais o perverso é o pecador. Então aqui, hoje, esse capítulo 11, vocês estão vendo assim, quantas palavras, né, que a gente pode aproveitar, só que a gente, se for falar de tudo, vai estender muito o vídeo aqui e acaba ficando cansativo. Então, como são dias apenas para refletir, palavras para reflexão mesmo, para a gente levar para o nosso dia, então não vamos estender muito. Tá? O homem guarda silêncio. Onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Há quem dá com liberalidade e obtém mais, outros poupam demais e vivem na indigência. A alma generosa será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. Quem confia em sua riqueza, cairá. Então, assim, essas são as palavras-chave de hoje, esses são os gatilhos de hoje para a gente viver, né? Levar nesse dia. Muitas vezes a gente lê uma palavra dessa aqui, pega essas palavras e aí se você chega no seu local de trabalho, chega no seu serviço ou na rua, de repente a pessoa começa a falar algo e justamente toca nesse assunto aqui. E aí o que você vai estar fazendo? Opa, já vou estar preparado pela palavra que eu li hoje. Quantas vezes aconteceu comigo isso? Eu chegando, conversando com a pessoa e ela toca no assunto da palavra que eu li no dia. E aí, assim, naquele momento você já pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Tá? Dependendo do que ela falar, dependendo do que ela estiver argumentando, você pode ajudar ela. Não é que você vai estar certo ou errado. É algo que você vai estar falando embasado no livro da vida. Aí vai da pessoa saber se ela acha que é conveniente, se ela acha que é importante e o livro da vida está certo. Se ela achar, ela vai aceitar e vai levar essa correção para ela e pode ser que mude o pensamento e a vida dela. Se ela não achar, entregue na mão de Deus que o momento dela vai chegar, tá? Você pode ter certeza disso. Então vamos lá, ótima terça-feira, obrigado por mais um dia. Compartilhem essa live para que as pessoas, o intuito é que as pessoas comecem a criar esse hábito de pegar essa leitura. E é só uma das formas da gente tornar o nosso dia melhor, tornar a gente conseguir refletir mais. É como se fosse um exercício de academia mesmo. A gente tem que levantar todos os dias, ir lá e fazer para ver resultado. Essa leitura não é diferente. A gente tem que levantar todos os dias, fazer para ver o resultado. São micro resultados que no final do ano, no final da semana, do mês e do ano, a diferença você vai notar. E, sobretudo, as pessoas vão notar a diferença em você. E é através disso que a grade só vai aumentando, 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 aumentando. E é assim que a gente vai fazer um mundo melhor. Tá joia? Valeu, pessoal. Obrigado. Mais um dia. Vamos lá. Bora, bora.